uso de tornozeleira eletrônica, limitação para sair de casa aos finais de semana e à noite, afastamento das funções no Exército, suspensão do porte de arma e registro de CAC, caçador, atirador e colecionador, e proibição de se comunicar com demais investigados, no caso, com exceção para a mulher, para o pai e para a filha. Ou seja, Bosco, a família toda investigada mesmo, né? É, toda investigada. E você vê que ele volta àquela condição anterior. Quer dizer, quando a gente fala assim, Malucide solto, meio solto, né? Porque ele já estava nessa condição quando aqueles áudios vieram à tona. Então, na verdade, ele sai da prisão preventiva e volta à prisão cautelar. Aí eu já faço confusões, porque chama-se também de prisão provisória, né? Sim. Qualquer descumprimento dessas medidas pode fazê-lo voltar à prisão preventiva, como aconteceu da primeira vez. E teve a sua delação preservada. Desde o início da atuação do advogado César Bittencourt defendendo o Mauro Cid, há um tensionamento entre as sinalizações que o Dr. César dá e que o Mauro Cid, de alguma forma, ou diretamente ou indiretamente, recoloca as coisas no devido lugar. Vamos lembrar que a primeira entrevista do Dr. César Bittencourt à Globo News, no dia seguinte a ele assumir o caso, e ficou claro nessa troca de advogados que o Cid faria a delação, ele faz uma fala super forte, ao vivo, dizendo que o nome do cargo de Cid, de ajudante de ordens, mostra que ele estava lá só para ajudar. Talvez tenha sido a entrevista mais forte dada pelo Dr. César. Poucos dias depois, isso volta atrás, Cid manda recados para a imprensa de que não era bem assim. Agora, a delação é feita, depois quando o Cid está em liberdade, vaza um áudio como esse. Então, e um dos argumentos da extrema-direita, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, para descredibilizar, de certa forma, a delação do Cid, é de que o Dr. César Bittencourt nem sequer conhecia direito o Mauro Cid, porque ele assumiu o caso quando o Cid estava preso. E então eles alegavam isso. Não, esse cara aí tá falando, nem representa o que o Cid realmente vai falar. Só que agora, depois da prisão, essa saída e hoje essa coletiva convocada pelo Dr. César no seu próprio escritório, foi isso, né? Você estava lá, Afonso? Exatamente. No seu próprio escritório, mostra que ele tomou as rédeas da defesa e que, mesmo diante da liberdade do Cid, ele vai ser o porta-voz dessa figura. E sim, acho que o indicativo a partir dessa entrevista é de que essa linha defendida pelo Dr. César Bittencourt, que é de isolar o Mauro Cid de Bolsonaro, de não defendê-lo até a morte, não prezar por essa hierarquia militar até a cela, né? Parece que pode prevalecer, mas Cid volta para a rua a partir de amanhã. A gente vai ver se não há recados em direção oposta. Isso que tem sido muito complicado de cobrir, fazer a cobertura de toda essa prestação de contas, né? Esse accountability do 8 de janeiro, do golpe de Estado, porque esses envolvidos dão sinais trocados, usam a imprensa para confundir, então isso torna muito confuso. É confuso para a gente que cobre todo dia, lê os inquéritos, os que não são sigilosos. Imagino para a audiência, né? Há um mês a gente estava debatendo aqui os áudios do Mauro Cid, aí volta o Mauro Cid Moraes. Para o cidadão comum isso faz sentido, isso tá encaixando, porque é muito difícil de traduzir, assim, do lugar de repórter. Compartilho isso aqui com vocês. O que César Bittencourt tem a dizer? Olha, para começar, eu nunca ouvi falar em trama golpista ali, coisa. Tinha aquele povo lá na frente do exército, mas enfim, o Cid, dá para ver aquela reunião do dia 22, que o Cid não parava ali, o Cid era ajuda lá, volta aqui, faz uma coisa ali. Ele não era um cara que ficava ouvindo ou reportando em nome do presidente, ele era um auxiliar. Né? Mas ele ficava na sala. Era um faz-tudo. Não necessariamente, ele entrava e saía da sala. Ele não ficava ouvido atento. Ele era um faz-tudo, de um modo geral, era um assessor. E, como eu disse desde a primeira vez, o que faz assessor? Assessor. Marcelo Madureira. Antes da intervenção abalizada do Bosco, eu só quero sublinhar o que faz aquela loura ao lado do advogado Bittencourt. Será que aquela loura sinistra é a testemunha-chave que sabe todos os segredos da operação? Essa última fala do Bittencourt, ele insiste naquele ponto de que o Cid não pode confirmar algumas coisas sobre o golpe, isso porque ele entrava e saía da sala, ele não via bem. Isso é um fake do tamanho do mundo, né? Porque o Cid não só
assistir às reuniões como quem tem alguma familiaridade com essa questão do ajudante de ordem, porque não é só o presidente da República que tem. O ministro da Defesa tem, sabe muito bem que o trabalho dele não se esgota ali, não é? Por exemplo, um ajudante de ordem de um presidente da República, né, ou de um ministro da Defesa, é o sujeito que está em todas as ocasiões com o cara. Ele está mais presente no dia a dia daquela autoridade do que, seguramente, sem maiores mais intenções, ele está mais presente na rotina do sujeito do que a própria mulher do sujeito. Porque ele está no carro com o cara, ele está no avião com o cara, ele está no hotel com o cara, ele está no gabinete com o sujeito, está nos eventos. Então, é impossível você dissociar a presença física desse cargo da vida do presidente, do dia a dia do presidente. Sim. Segundo, ouviu parcialmente, ouviu ali umas coisinhas, mas não via inteiro, saía e voltava. Como é que o Cid prestou um depoimento como esse que ele prestou para Alexandre de Moraes, não é? Uhum. Então, agora, o que me intriga é porque isso favorece o Bolsonaro. Uhum. Na medida em que você tem uma testemunha como o Cid, que diz que não pôde ouvir tudo, Só entra e sai e não da pode sala. confirmar tudo que se passou ali, Sim, isso favorece a quem? A quem estava reunido, sim. aquelas autoridades. Então, Deixa- essa parte é intrigante do depoimento do advogado, porque, inclusive, contrasta, né, contradiz a primeira fala dele, de que a defesa está sendo feita em torno do Cid e não se está preocupado com mais ninguém. Entra e sai do Cid na sala, não ficava ali detido a ouvir nada de ninguém, é assim mesmo que Claro funciona? que não. Claro que não. É como o Bosco falou. O cara está lá mais que a dona Michele. O cara só não dorme na cama com o presidente da República. O cara está o tempo todo ajudante de ordem. É o braço direito, é o faz tudo. Ele sabe sim, sabe sim. Tanto é que tem aquela gravação, né, em que o Bolsonaro pergunta se está gravando, ele fala, não está gravando, Sim. e que depois veio... Não, o cara, ele sabe de tudo, ele sabe de tudo, ele é a testemunha-bomba, né, junto com a Loura Sinistra. E tem mais uma coisa nisso aí, Afonso. Vamos nos lembrar que o Mauro Cid, sendo filho do Lorena Cid, o Lorena Cid que é o verdadeiro companheiro do Jair Bolsonaro. Amigo Sim, mesmo, eles né? são da mesma turma da mesma turma da MAN. 1977. Então, assim, Que é a Academia Militar das Agulhas Negras. o Bolsonaro quis uma pessoa da sua mais absoluta confiança,